Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, também sou um consultor de tecnologia, de empresas, de pessoa há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente e continuar conhecendo muita gente de sucesso durante a minha carreira. Esse aqui é o nosso estúdio, onde a gente recebe os convidados especiais. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui com as suas histórias inspiradoras, com as suas dicas, a gente vai sim gerando um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência. A gente tem tido uma ótima repercussão. Se você estiver no YouTube, já deixa aqui o seu like. Se você estiver no Spotify, a sua avaliação. Se você estiver vendo pelos canais, nossos parceiros, canais de TV também, você pode nos encontrar aqui, vai estar aqui embaixo, aqui, Celso Sberner, Sucesso à Brasileira, como encontrar nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, tem até TikTok agora. E a gente tem também o nosso site, que é o www.sucessobrasileira.com.br. Lá você consegue ver todos os episódios com todos os convidados, também por tema. Você escolhe lá o que você quer ver: inteligência artificial, reforma tributária, esporte, automobilismo, saúde. A gente tem mais de 35 temas e muitos episódios com gente importante nos ensinando e dando muitas dicas. O episódio de hoje vai estar muito legal. O conteúdo está incrível, porque a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de empresa, a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma super empresa global, a gente vai falar de um país que é um país com cultura milenar, que tem muita influência no mundo inteiro, que a população é 6 vezes maior que a do Brasil, que é a Índia. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui ele que é o presidente ou country head, né, que está escrito lá, mas fica mais bonito, country head da Tata Consulting Service, da TCS, Bruno Rocha. Obrigado pela sua presença. Celso, obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui, falar um pouco, dividir com vocês o nosso dia a dia, falar um pouco da TCS, um pouco da minha carreira. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, acho que é uma iniciativa legal, é importante, acho que a gente dividir o que está acontecendo na tecnologia, no momento do país, então acho uma excelente iniciativa e obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigado por você ter topado e estar aqui, né? E Bruno, nós vamos falar da sua carreira, Tá bom? que é muito bacana, né? Você tem uma carreira muito bacana nesses últimos 14 anos de Tata. E vamos chamar de Tata ou de TCS? Como que você prefere? Então, a Tata é o Grupo Tata. O Grupo Tata. O Grupo Tata, ele hoje equivale mais ou menos a quase 5% do PIB da Índia. E o maior empresa do grupo é a TCS. E a TCS, com mais de 600 mil colaboradores, equivale a metade quase do valor do Grupo Tata. Que loucura. Então TCS é Tata Consulting Services, né? Isso. Tata Consultancy Services. Consultancy Service. Muito bacana. E nós vamos falar muito da sua carreira. Primeiro que você é o primeiro líder de um país, de líder do Brasil que não é indiano, né? Não, na verdade, não. Na verdade, entre ali 2007 e 2011, a gente teve algumas lideranças país. Até o antigo antecessor do Tushar. O Tushar começou em 2012, né? Era o André, que foi quem me contratou. Então teve 2, mas sempre por períodos ali de 1 a 2 anos. Entendi. Né? Entendi. Porque tem uma cultura muito indiana, né? De influência na empresa, né? Não, ou teve, pelo menos. Não, então, a TCS é uma empresa de origem indiana. Né? A Índia, tanto a Índia quanto o Brasil, eles começam a se expandir globalmente nessa onda de novas empresas em globalização ali, década de 90, assim como o Brasil também. Sim. E então, se você compara com as tradicionais europeias, né, a Índia é mais nova nesse cenário, assim como o Brasil também é, talvez, para o mercado asiático. Sim. Então, claro que a gente tem ainda uma preponderância de executivos indianos, mas a Tata é uma empresa global, tem mais de 150 nacionalidades nos seus times, né? Ela está presente em mais de 55 países e mais de 150 nacionalidades. Né? No Brasil, por exemplo, 99% do quadro hoje são brasileiros. Ah, que bacana. E não foi assim, né? Eu acho que já teve então, uma influência muito maior de indianos realmente que vinham para trabalhar aqui. Então, existe, assim, o começo, ele tem um percentual maior, eu diria, mas mesmo hoje, globalmente, a TCS tem muita facilidade para mover conhecimento entre os seus, que a gente vai chamar de delivery centers. A gente tem mais de 180 no mundo.
Então, a depender do projeto, a depender da demanda, a gente tem muita facilidade de trazer talento de alguns centros, seja Estados Unidos, Sim. ou Europa, ou Índia, ou Ásia, né, China, Japão, em algum projeto que tem interesse, a gente move para o Brasil. Então, por exemplo, no nosso centro de operação em Londrina, a gente tem hoje quase 100 expatriados. Dos 2.100 profissionais que tem lá, 100 são expatriados. Nós vamos falar especificamente daqui a pouco desse Delivery Center de Londrina aí. Agora, voltando um pouquinho, né? Porque a Índia é um país, para nós, distante, mas com aquela visão, sim, fascinante, né? De uma cultura milenar, que tem muita experiência centenária em gestão, né? Em inovação. E como é que isso se adapta no Brasil? O que você acha que essa cultura indiana traz de positivo para nós aqui? Assim, eu sou membro da Câmara de Comércio Índia-Brasil desde 2012, Uhum. tá? Cujo presidente hoje é o Leonardo Ananda, que é o cônsul honorário, um trabalho excepcional que é feito. Se você pegar os últimos 2 anos, a aceleração de interesse mútuo de executivos e empresas brasileiras pela Índia e da Índia pelo Brasil, esse crescimento ele é muito, muito marcante. Eu diria que só no ano passado foram 48 missões de negócios do Brasil para a Índia. Foram vários governadores, né? Eu tive com o governador Ratinho do Paraná, também o governador Caiado foi recentemente, né, chefe de Estado. A gente também teve visita recente. Então, assim, a realidade é que a Índia vive hoje um crescimento muito acelerado e é o principal motor da economia mundial. Né? Para esse ano, né, enquanto as economias têm diferentes cenários de previsão de crescimento, mesmo com o contexto atual de disputa tarifária, o forecast de crescimento da Índia é 6%. Então é o maior crescimento no mundo. Então isso interessa muito às empresas brasileiras e a nós também trazer de lá o conhecimento, a tecnologia, o que está acontecendo para cá. Todos os grandes players mundiais de tecnologia, todos têm grandes operações na Índia. Sim. Então, acaba que a Índia se torna um centro de referência de tecnologia. Sim. Né? E a TCS é a maior empresa de tecnologia da Índia. E por que na Índia, não sei se você tem esse detalhe, né, que se tornou esse centro de referência de tecnologia? Tem muito, porque são reconhecidamente profissionais com muito expertise em matemática, em ciências, em tecnologia. Será que isso foi pela quantidade de pessoas ou tem um foco? Alguém definiu assim? Por que nasceu essa imagem? Essa imagem não, essa realidade, né? Se você olhar, né, a Índia até historicamente sempre foi um berço da matemática, né? Bhaskara era a matemática indiana é famosa. A Índia é famosa inclusive por ser a origem do número 0. Não sei quantas pessoas sabem disso. O número 0 ele aparece na Índia. Ah, então, assim, existe uma tradição matemática. A Índia tem matemáticos realmente influentes. E é um país que valoriza essencialmente a educação, o desenvolvimento. Os asiáticos são assim, né? No Japão, na China, a Ásia, a Índia não é diferente. E a Índia tem uma grande população. E essa grande população também é composta de muitos profissionais com mestrado, doutorado em matemáticas, em ciências, engenharias e ciências de tecnologia. Então você tem um pool ali, né? Você sempre teve ali um berço relevante de profissionais e com expertise e capacidade. Também tem uma conexão muito grande, tanto com o Reino Unido, Estados Unidos. Então sempre teve uma migração de conhecimento entre essas regiões. Sim. O idioma facilita, né, a constituição de organizações. Então a TCS é de 1968. Completa agora 57 anos de existência. Então, existe então um aspecto originário, existe um aspecto cultural e também até de política de Estado. Né? Sempre houve um incentivo à abertura de mercado, à absorção de conhecimento, à inovação, e eu acho que isso facilitou o crescimento da tecnologia na Índia. Claro que você tem um degrau de custo, né? A Índia tem um custo operacional, a mão de obra mais barata ainda, mas ela continua crescendo, assim como na China. Mas só isso não explicaria. Você tem outras regiões de mão de obra mais barata. Claro. Né? Então, esse conjunto de investimento, de expertise e de vocação, eu acho que é uma base
da qual a TCS, no final do dia, se abastece. Ah, sem dúvida. E o que você falou é importante, né? Que é vocação, né? Porque não é só a mão de obra barata, né? Quer dizer, Não, você tem vocação, tem estudo, tem uma política de Estado, como você falou, de incentivo, né? se você pegar o salário médio no Brasil, É, tá ali na faixa de 4 mil, depende do critério, mas ele é abaixo do que recebe em média um profissional de tecnologia global. sim. Aí você pensa, bom, então por que o Brasil não é uma grande usina? A grande questão é a educação. É Porque isso esse aí. profissional de 4 mil, ele não está formado em SAP ou outras tecnologias. Sim. Então, eu dei um exemplo, mas poderia Claro. falar de qualquer tecnologia. Né? Mas é esse gap em educação e talvez em idioma que Sim. seja barreira para alguns países que a Índia tem como principal fator ativador dessa transformação. Eu tô escutando aqui com uma pontinha de inveja de nós brasileiros, assim, né? Tirando que a gente poderia ir por esse caminho. Talvez acho que tem a aprender muito com a Índia nesse sentido, Não, né? eu acho que o Brasil está numa jornada boa. Eu acho o Brasil um país estrategicamente bem colocado. No cenário de sustentabilidade e dos desafios que o mundo oferece para esse século, né? O Brasil tem um conjunto de ativos muito bom. Sim. O Brasil é uma potência de geração de energia limpa, é uma potência em conhecimento, tem empresas relevantes, empresas líderes de mercado, né? Os setores de mineração, óleo e gás, setor bancário, poderia ir enumerando, agro, farmacêutico. Então, assim, o Brasil é um país bem posicionado. Sim. Né? Eu acho que a alavancagem que a educação, de certa forma, traz, com algum atraso, mas traz, e as potencialidades e as possibilidades que a gente tem para o futuro são muito boas. Né? Então, por isso também o interesse do mundo indiano pelo Brasil. Acho que o mundo como um todo. O Brasil é um país interessante, é um país bom de trabalhar, é um país com políticas positivas. A gente é muitas vezes muito crítico com relação ao nosso país, mas tem políticas boas. Então, eu acho que é um mercado interessante e eu acho que a gente está num momento muito, muito interessante. Eu sou muito otimista Que bacana. com relação ao futuro, sempre sou. Que bacana. Mas eu de fato entendo que não é um espírito de poliana, né? Ser otimista por ser otimista. Não. Existem fatores estruturais que posicionam o Brasil de uma forma muito interessante. Acho que cabe a gente, cabe à nossa geração, cabe aos nossos jovens, às empresas, ao governo explorar isso e ajudar a aceleração da transformação do nosso país. Muito bacana. Pô, esse é o espírito do sucesso brasileiro. Você tá... Estamos conectados rapidamente, Bruno. Obrigado. E aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar redes sociais do Bruno Rocha, da TCS, Tata Consultancy Services. Então vai ser importante para encontrar, tem bastante material ali, legal. Estava olhando o site, estava olhando o seu LinkedIn, estava olhando as coisas da TCS, tem muito material bacana, né? E então você falou uma coisa legal, que assim, existe um interesse também da Índia pelo Brasil, né? De seguir investindo aqui, fazer investimentos de longo prazo, não é só, o contrário, do mundo. Eu entendo que o Brasil tem potencialidades a serem exploradas, tem diferenciais competitivos, tem empresas muito interessantes, é um mercado interessante, a TCS, a gente vem crescendo bastante no Brasil, então é um pouco essa vivência de experimentar isso que me faz dizer que a gente está num caminho de crescimento. Poderia ser melhor? Tudo sempre pode ser melhor. Mas, com tudo isso em contexto, e quem olha para a iniciativa privada, vê um Brasil produz, vê um Brasil que cresce e um Brasil com muito potencial. E a TCS global, quando ela olha para o Brasil é relevante dentro do negócio dela global? O Brasil é um país que, proporcionalmente, esse ano, a TCS globalmente mais está investindo. Então, a gente tem um campus que foi anunciado pelo nosso presidente, Chris Vassa, na Índia, junto com o governador Ratinho. É um campus que pode chegar até 5.000 posições. Ele começa com 1.600 lá em Londrina. Londrina, a gente já tem mais de 2.100 posições. Mais um campus de 5.000, só mostra um pouco a visão da companhia de potencial de tamanho que ela tem. Então, a gente está no processo já de final de RFP para a construção desse centro. Então, o centro, a parte física é o menor dos investimentos. O mais relevante é em pessoas. Não? Então, a gente tem grandes programas de trainee. A TCS, esse ano, vai acelerar seu investimento tanto em trainees em tecnologia
quanto em BPS. Só nesse mês a gente deve contratar 120 trainees só em tecnologia. E a ideia é que mês a mês a gente vai variando esse número, mas continue no processo de contratação, porque a TCS essencialmente é uma empresa que forma talento. Sim. Globalmente, é a empresa que mais contrata trainees no mundo. Por ano, em média, nos últimos 20 anos, foi quase 55 mil todo ano. Então, é uma empresa que forma pessoas. Que forma a gente. É esse o contexto. Não é uma empresa que vem para o mercado brasileiro, vai ganhar contratos, vamos tirar todo mundo do mercado para vir para a TCS. Sim. Acho que ela vai lembrar um pouco aquele modelo das Big Four, de formar talento, desde trainee, uma escada constante de desenvolvimento. E a gente foca no que a gente vai falar nas comunidades que a gente atua, a gente pode falar disso também depois, mas é esse o grande investimento lá. Isso, um. Sim. 2, inovação. A gente também anunciou um grande investimento feito no INSPER, mais de 50 milhões. A TCS vai trazer para o Brasil o PaySport. É um espaço dentro do INSPER de mais de 1.000 metros quadrados. Como é que chama? Chama TCS PaySport. É onde a gente aterriza todo o potencial de inovação da companhia. TCS é uma empresa de globalmente poucos clientes e esses parceiros demandam que a gente aporte inovação. E o PaySport é onde isso acontece. Né? Ele está conectado com os mais de 12 centros de pesquisa da TCS. Só em Pune a gente tem quase 6 mil cientistas e um número enorme de patentes. A TCS tem uma rede enorme de clientes e suas áreas de inovação que são na Fortune 500, por exemplo, se eu focar nesse grupo, mais de 300 são clientes TCS. Sim. Então, a TCS aporta e trabalha inovação com elas, e esses times estão junto no PaySport, startups, as principais universidades do mundo, né? O centro de Nova York é com Cornell, Londres são várias universidades, Paris, Amsterdã, Tóquio, e o Brasil. O Brasil é o primeiro país fora do eixo, Estados Unidos, Europa e Japão, que eles estão investindo no PaySport. Então, esse é o contexto, né? A TCS é relevante dentro de seus clientes, mas o principal ponto é o quanto a gente consegue ajudar esse cliente a estar no limiar tecnológico que ele precisa, dentro do seu domínio, dentro da sua área de trabalho, seja farmacêutica, seja aviação, seja bancário, serviços financeiros, seja energias e recursos. Então, para cada um desses segmentos, a TCS tem um grupo dedicado e dentro do PaySport, dentro do INSPER, né, junto também com o INSPER, a gente vai trabalhar o desenvolvimento dessa inovação. Muito legal. Então, quer dizer, tudo leva ao que a gente até conversou um pouquinho antes, né, de investimento de longo prazo, né, para quer dizer, estabelecido no país e para trazer, para aportar tecnologia para os clientes globais e para os clientes que estão aqui também. Quando você fala de um centro um centro de entrega, né, um delivery center em Londrina, por que Londrina? Então, é engraçado que ele foi concebido antes do Covid, né? A gente começou lá em 2018 e hoje a gente está chegando em 2100, a gente tem uma meta de rapidamente, à medida que os centros forem expandidos, crescer. Mas Londrina foi escolhida por uma série de questões. A primeira é a visão que a gente tinha naquele momento do nosso profissional e que a gente tem hoje, né? É um profissional que... E naquele momento era menos um problema do que é hoje, né? Que para comutar gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a gente entendia que não. Vamos para uma cidade de porte médio, vamos pôr os nossos delivery centers no centro da cidade. Então, não é uma visão como se você pensasse no Vale do Silício, aqueles grandes campos distantes, que todo mundo vai de carro. Fala, não, vamos pôr no centro. E as pessoas vão a pé, ou vão de bicicleta, ou vão de transporte público, né? Pegada de carbono lá embaixo. O custo de moradia é infinitamente mais barato. O índice FIPZAP é um índice relevante para custo de imóveis, né? O metro quadrado de Londrina ele é 60% mais barato que São Paulo. Poxa. Comida... Fica uma boa dica aí. O índice de cesta básica ele é 28% mais barato. Né? Então, é uma cidade de custo de vida muito baixo. Sim. É uma cidade riquíssima, com 1000 opções de lazer, em que os colaboradores vão a pé. Então, eles têm, assim, fora tudo isso, é um grande pool de educação. Sim. Então, 10% da população da cidade
é estudante universitário. Tem mais de 55 mil estudantes universitários. Então, ideal para investimento em tecnologia e inovação nas pessoas, né? Você tem todo um arcabouço de tecnologia ali, né? O Senai ele é voltado para TI, a gente descobriu isso lá. Se você pega o Sebrae, desde aquela época ele era basicamente startups, só eram mais de 130. Então, era uma cidade, e fora a conexão com São Paulo, tinha 8 voos diários para São Paulo, para Londrina. Pô, perfeito. Poucas capitais são tão conectadas. Então, e fora assim, serviços de educação de altíssimo nível e barato, saúde também de alto nível, tanto particular quanto privada, particular quanto pública. Então, assim, era um conjunto de elementos que tornavam a vida, né? O sentido eu vou tornar a vida do meu profissional a melhor possível e ele vai ficar comigo. Porque a TCS é uma empresa que investe muito em educação e formação de pessoas. Então, é importante que ele esteja num lugar, que ele esteja feliz, que ele tenha uma alta qualidade de vida. Esse era o contexto naquela época. Hoje, depois do Covid, em que todo mundo fala, pô, eu não quero, eu quero home office, não híbrido. Porém, você pega um profissional de carreira, ele também quer estar no escritório para conhecer os profissionais sêniores, para se desenvolver. Ele quer aprender. No fundo, ele quer continuar a educação que terminou na faculdade. Então, o ambiente do trabalho é um ambiente que ele se desenvolve muito. E ali ele vai a pé, ele vai de bicicleta. Ele, em média, gasta 10 minutos para ir, 10 para voltar. Que bacana. Então, fica um polo ali, um polo de conhecimento e tecnologia ali de fácil acesso. Agora, depois da Covid, tudo mudou, né? Como é que você vê essa história e como é que funciona essa história do híbrido, do presencial? Ficou melhor ainda, porque lá a nossa operação é presencial 5 dias da semana. Eles vão todos os dias, né? Então, a troca de informação é muito mais intensa, a produtividade é muito alta, as curvas de aprendizagem são muito mais aceleradas, né? Se você tem problemas, você consegue montar uma sala de guerra de uma forma muito mais dinâmica. As pessoas são promovidas e movem de um projeto para outro, porque todo mundo se conhece de uma forma muito mais dinâmica. Então, na verdade, hoje, que eu saiba, é um dos poucos centros, não conheço outro, que ele inteiro ele é presencial todos os dias da semana. Presencial. Funciona bem. Funciona bem, porque se você não gasta tempo nenhum para ir e voltar, para você é muito melhor não ter que ter o seu escritório em casa. Você vai lá, trabalha e volta. Ficou bacana. E essa parte de recrutamento, eu tinha achado até fui pesquisar algumas coisas, eu até vi uma foto aqui que trata um pouquinho disso, né? Você tem vários bootcamps. Essa é a campanha que a gente está fazendo agora para aquelas 120 trainees de IT que tem que entrar só nesse mês e que daqui em diante, todos os meses, a gente tem que continuar contratando em níveis altos para a gente conseguir sustentar o crescimento de longo prazo. Esse é o segredo, um dos segredos, né, Bruno? E acho que muita gente que está assistindo aqui conhece essas empresas de consultoria, com a formação, né? Eu sou suspeito que eu vim dessa formação também de tecnologia, de consultoria, de auditoria, de trainee ali. Né? Essa formação de trainees é talvez o melhor que pode ter para uma empresa. Né? Você traz, quando você fala de 120 trainees, olha, você está dando mês, né? no mês, um refresh de pessoas querendo aprender, e de pessoas que vão ter uma empresa que promove toda essa carreira. Então, isso aqui é um do bootcamp desses de trainees. São 120 no mês de abril. E depois? Depois, os números vão variar, mas vai ser entre 50 e 100. Esse é o objetivo todos os meses, né? Todos os meses, né? Eu estava pensando, ainda estava errado, pensando que talvez fosse anual, os trainees. Não. Todo mês você vai pôr 120, 50, 100 ali. 110 é o primeiro batch, os outros vão variar ali de 50 a 100. É o que a gente está pensando. Para sustentar. Porque a demanda de conhecer, como eu falei no aspecto inicial de educação, a demanda é muito grande. Né? Então, a formação de profissionais em cibersegurança, em tecnologias de cloud, em RPA, em própria programação, em gestão de projetos, a demanda é muito grande em todos os setores. Né? Então, essa escassez ela tem que ser trabalhada com as organizações investindo em desenvolvimento de pessoas. Então, você faz em Londrina, onde o ambiente é muito bom, eles ficam na organização. Então, o attrition é muito baixo. Essa é a questão. Se você tentar fazer esse investimento em São Paulo, o attrition é muito mais alto, muito mais complexo você ter o retorno. Lá, não. Então, você consegue criar uma escada de desenvolvimento de pessoas. E para as empresas, que são nossos clientes, você tem um pool de profissionais que
ele retém o conhecimento. Então, ao longo do tempo de um projeto, elas continuam ali. Então, no projeto crescendo, mas dentro do projeto. Então, o conhecimento retido e você consegue, assim, aportar inovação. Você não vai conseguir ajudar ninguém a inovar se não conhece muito o negócio do cliente. Então, esse contexto de reter as pessoas também trabalha dentro disso. Muito, muito bacana. E a gente está vivendo, né, Bruno? Talvez não. Eu acho que a maior revolução de tecnologia dos últimos séculos, né? Talvez a maior de todos os tempos, né? Porque a gente está no começo da inteligência artificial, vamos dizer assim, da inteligência artificial generativa agora, né? E como você acha que estamos posicionados nesse momento, o Brasil, em termos dessa tecnologia de inteligência artificial? Tecnologia artificial, a inteligência artificial, na verdade, nesse momento, ela acelera muito o processo da transformação das empresas e negócios. Então, é um contexto que existia, mas é um contexto nesse momento que acelera. E isso é um fato. Então, você tem uma demanda muito grande de profissionais capacitados nessa tecnologia. Então, o Brasil, se você pega dados da Brascom, tem um déficit muito grande de profissionais. Sim. Então, o contexto em que, por exemplo, a TCS se insere é na formação, desenvolvimento dessas tecnologias e de profissionais no Brasil. A gente também tem expatriados quando a gente precisa, a gente tem técnicos sênios trabalhando em conjunto, principalmente no centro de Londrina, para expandir. Então, parte considerável desses profissionais vão ser formados em AI. Para além disso, se você pergunta Brasil, né, o Brasil tem um gap educacional. Sim. Então, a operação de Londrina, ela foca também no que a gente vai chamar de comunidades não privilegiadas. Então, a gente traz para um jovem, para uma jovem de uma origem muito mais humilde, cujos pais não estavam inseridos no mercado corporativo, então a distância é muito grande, mas traz para eles a possibilidade de vir trabalhar numa área de ciência e tecnologia. Né? A gente trabalha em Londrina de crianças de 10 a 12 com campanhas para que, principalmente meninas, para que se interessem pela área de ciências. Tem programas para adolescentes que a gente faz com obras sociais como o Marista. E a gente tem, então, através disso, um mix de profissional mais diverso e de origem mais humilde. Sim. Então, por exemplo, mais de 1/3 dos meus profissionais são mulheres. Se você pega outros critérios de diversidade, são todos muito altos, né? Por quê? Porque a gente investe em formação e desenvolvimento. Sim. Acho que relevante, pessoas com necessidades especiais. Sim. Se você pega a lei brasileira de PCD, tem uma meta de 5. Se você pega dados da Brascom, hoje a cobertura é 0,8. Então, de todo o segmento de tecnologia, dados da Brascom, 0,8% é profissional que vem de um grupo PCD, uma pessoa com necessidade especial. Londrina, eu tenho 6,5%. Nossa. E não é que eles estão fazendo uma atividade básica. Eu tenho gerentes, eu tenho diretores, pessoas que muitas vezes têm demandas de suporte muito consideráveis. Incluídas não mesmo, são coisas, incluídas. às vezes simples, mas que a gente traz para dentro do mercado de trabalho. Então, esse é um trabalho ativo que aumenta o pool de profissionais com conhecimento, entre eles AI, no mercado brasileiro. Então, todos os clientes que vão lá em Londrina, eles veem isso. O time dele é composto por um grupo de profissionais diversos. Sim. E com esse trabalho nosso de inserção, especialmente dessas pessoas que, sem atuação de empresas como a TCS, estariam fora desse mercado de trabalho. Pois é. Essa visão de diversidade é essencial, né? Quem não percebeu ainda que diversidade é um bom negócio também, né, tá sem a visão. Porque para você pegar um país como o Brasil, onde você tem tanta diversidade, né? Nós somos um cenário com tanta diversidade que você tem não só a oferta, mas você tem a demanda. E se a gente não está considerando essa diversidade, né, para os negócios, para você atender, né, aos clientes, as pessoas com toda essa diversidade, você não tá fazendo um bom serviço ou um bom produto. Né? A visão é que as empresas precisam ativamente trabalhar no desenvolvimento de pessoas. Sem dúvida. Se você for atuar exclusivamente com os profissionais que estão prontos no mercado, você vai ter ferramentas limitadas para atingir algum objetivo de diversidade. Você tem que ter um trabalho social que realmente agregue valor para a sociedade brasileira.
E isso vai passar por investir em jovens e incentivando-os a que se formem ou ou se desenvolva em tecnologia e ciências, para que depois eles possam vir a trabalhar numa área de tecnologia. E a gente começa com jovens, às vezes 18 anos, em programa de estágio, né, que a gente faz para conseguir aumentar a diversidade desse público. Isso é uma coisa que até brinco sempre aqui quando a gente nos episódios de Sucesso à Brasileira, quase todos, independente da área, a gente fala de diversidade, né? Então no Brasil parece que a gente despertou para isso na última década, talvez, né? Com muito mais ênfase, fazendo coisas reais, né? Isso é uma coisa da TCS Brasil ou isso vem da Índia também? A Índia é um país diverso, isso tem essa cultura, uma coisa que você acha, isso aqui a gente trouxe na nossa cultura brasileira e reforçou mais do que a empresa global. As raízes do Grupo Tata são fortemente fincadas na sua preocupação com a sua contribuição para a sociedade. O Grupo Tata foi fundado em 1868. Ele é do tempo do Barão de Mauá. O fundador foi Jamsetji Tata. E desde o início, né, ele tinha uma visão de construir os negócios e empresas que iam formar a Índia uma grande nação. O Grupo Tata, ele é 80 anos, quase 80 anos mais antigo do que o Estado indiano. E a primeira siderúrgica da Índia, ela é de 1906, ela é do Grupo Tata. Ela é quase 50 anos mais nova do que a própria CSN, que é uma empresa brasileira, mas que começou como investimento público federal, e ela começou com investimento privado, né? A primeira hidrelétrica da Índia é do Grupo Tata. Então, a preocupação pelo social, pelo engajamento, ela tem sua raiz ali, de uma forma que 2/3 de todos os dividendos do Grupo Tata vão para fundos filantrópicos em saúde e educação. E foi eleito por uma fundação, o Jamsetji, como o filantropo do século, com mais de 100 bilhões de dólares de doação para fundos filantrópicos. O segundo foi a família Gates, com 75 bilhões. Então, é um impacto social que eles têm na sociedade indiana. A nossa preocupação qual o impacto, né? Qual vai ser o legado que a TCS vai poder deixar para a sociedade brasileira. Esse é um contexto que está muito vinculado ao próprio negócio. As coisas andam junto, como andavam lá, andam aqui. As organizações, à medida que investem nesse processo, né, em que, por exemplo, você traz pessoas com necessidades especiais que têm uma taxa de retenção muito maior do que os demais, né? Mas que, claro, demoram mais talvez a chegar, porque o Estado, em muitos casos, nem graduação ajudou esse público a atingir, mas à medida em que você insere eles no mercado de trabalho, o nível de lealdade também é muito alto. Então, esse contexto de nós temos que trabalhar também por um propósito, ele está dentro do contexto em que todos os profissionais trabalham. Então, todos os profissionais da TCS aí global têm objetivos de propósito. E recentemente a gente estava no encontro anual, que foi em Dubai, e a mensagem foi, poxa, a TCS é a maior grupo filantrópico do mundo, né? A gente tem o maior número de voluntários no mundo dentro da TCS. Que bacana. Então tá no sangue, tá na essência mesmo essa história de ajudar o social, né? A impressão que eu tenho é que ainda, tirando a TCS, né, tem pouco comércio entre Brasil e Índia, né? Poderia ser maior, né? Porque a gente a gente vê muito da China, a gente vê muito dos Estados Unidos, outros países da Europa, mas por que ainda tem um pouco essa falta de comércio entre os dois países? Então, pessoalmente, se você para olhar, o Brasil é um país que faz poucos negócios comparativamente com outros países. O volume de exportação e importação, o peso do negócio exterior médio é menor de outras nações. O Brasil é um país grande, é um país pouco populoso, mas que tem uma população tal do qual muitas empresas talvez se satisfaçam em trabalhar no mercado brasileiro. Vamos primeiro, você tem um Brasil tão grande que você vai olhar lá fora, né? Tem esse contexto, talvez. Mas
se você olha a complementariedade das plataformas de produção de um país e outro, são absolutas. Então, o Brasil tem sim uma grande oportunidade na Índia e a Índia tem uma grande oportunidade no Brasil. Por isso mesmo eu falei que o interesse mútuo das organizações de ambos os países e governos cresceu muito da minha experiência nos últimos 2 anos. Eu vi isso em 2 anos. Então eu entendo que vai só acelerar e a Índia vai se tornar um parceiro relevante comercial do Brasil em algum ponto. Eu que escuto assim, fala, poxa, eu escuto de alguma empresa, poxa, talvez eu tenha perdido a onda de crescimento da China, a da Índia eu não quero perder. Sim. Então é esse o contexto em que as oportunidades estão ali e que eu entendo que esse comércio bilateral vai crescer. Pô, que bacana. Tomara que sim. Tomara que a gente consiga, né? Porque 2 países juntos, a população, deixa eu ver, 2,4, 2,3 bi da Índia, parece? Não, acho que é quase 1. Não, 1,3, desculpa. 1,4 com mais nossos 220 aqui dá 1.600.000. 1,3, 1,4 é muita gente, né? A classe média indiana é maior do que a população brasileira. Então é o tamanho do mercado que tá lá as pra empresas gente, brasileiras de alguma forma, têm como oportunidade. Que bacana, muito bem. E você parece um embaixador da Índia falando assim, né? Você fala com paixão sobre a Índia, né? Acho que a Índia, a gente fala do nosso agro, mas você vai ser pouquíssimo o gado brasileiro que não tem DNA de gado indiano. Isso para as frutas, a história do Brasil ela é muito vinculada à história da Índia, vai desde da chegada dos portugueses. Então, a primeira a ferrovia, né, e muito dela foi feita por indianos, porque a gente sabe, a mão de obra indiano, enquanto que os engenheiros eram ingleses ou americanos. Então, existe uma história conjunta. E é claro que é um país muito interessante. Sinceramente, eu já fui na Índia algumas vezes. É uma experiência muito diferente do que se você for na Europa. E é um país em alta transformação, né? Eu lembro que eu fui a Agra, no Taj Mahal, em 2012. Fui agora. Quando eu fui, você gastava 5 horas. Hoje tem uma rodovia que não tem curva, que ela gasta 1h30. Você faz o mesmo caminho que gastava 5, você faz 1h30. Da primeira vez que eu fui a Agra para a última que eu fui. Então, é muito legal ver a transformação do mundo. A Ásia, ela é mais da metade do PIB mundial, mais da metade da população. E quando você vê pessoas comentando de qualquer espectro político no Brasil, sempre vai fazer alguma referência aos Estados Unidos ou Europa. Muitas vezes eu acho que se esquecem da Ásia, da sua relevância, do seu papel político histórico. Então, eu acho que se você pensa em negócio, também acho que muitas vezes a Ásia é esquecida. Mas a Ásia, ela é gigante e é uma oportunidade que está ali. Eu acho que a gente precisa se aproximar e talvez com essa mudança agora tarifária, de alfandegária que os Estados Unidos estão promovendo, talvez seja um momento que o Brasil possa também se aproximar mais da Ásia e de países como a Índia. Eu acho que o momento sempre teve e vai continuar. Eu acho que estruturalmente fazer negócio com a Índia sempre fez sentido. E então, numa visão de longo prazo, questões políticas tarifárias vêm e vão. A questão estratégica fundamental é que se você quer ser um player global, você tem que ter uma presença relevante na Ásia. Muito bacana. Claro. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Né? Vamos lá, Bruno. Você foi engraçado, tá 11 anos, né, Bruno? Não, 14 anos. Todas vocês não sei que eu cismei com 11, mas 14 anos lá na TCS e eu lembro, né, assim que quando eu já estava nesse mercado de tecnologia, quando chegou a TCS, a empresa indiana, tinha algum preconceito, né, dos brasileiros não quererem, não sei se eu quero trabalhar numa empresa indiana, né? Acho que isso aí, só talvez há 14, 15 anos atrás tinha um pouco disso, talvez por total desconhecimento dos brasileiros. Eu acho que o Brasil, eu falo, tanto os meios acadêmicos, quanto políticos, quanto empresariais, eu acho que, de certa forma, sempre subestimaram as oportunidades relevantes da Ásia, em detrimento de mesmas oportunidades da Europa ou dos Estados Unidos. Então, mas naquela época era algum nível de aposta,
mas eu aposto numa empresa que já tinha sucesso global. Pois é. E vinha de uma base que era base indiana, então alguma indiana ou algumas indianas iam ter sucesso no mercado brasileiro. Sim. Fazia sentido pensar assim. Então, isso é um pouco que me move a sair da Oi Brasil Telecom, fiquei quase 10 anos lá, para vir para a TCS assumir a área financeira. E essa mudança veio tranquilo, olhou e falou, caramba, uma empresa global monstruosa. E saiu do mundo de telecom, né? Foi. Teve uma carreira. Eu tive 3 empregos na vida, né? Eu trabalhei na Zé Barboveri, saí quando eu tinha um ano só de formado, porque eu queria trabalhar na área financeira. Eu era lá engenheiro de custos, eu sou engenheiro de formação. E migrei para o setor de telecom. Morava em Brasília, Brasil Telecom, e ali fiz minha carreira. Entrei como trainee e terminei como diretor adjunto na Brasil Telecom, até que a Oi adquire e fiquei ainda mais 2 anos e meio no Rio de Janeiro, em que eu vim para a TCS. Só que na década de 2000, 2010, foi a grande década de grandes investimentos em telecom. Foi uma expansão muito grande, então era um mercado em grande transformação. E não é que essa transformação acabou, mas a velocidade diminuiu, né? Como eu tinha feito mestrado na Inglaterra em ICTs, na cadeia, você pensa, depois de telecom, na cadeia vem IT. Que realmente vive uma revolução e vai viver uma revolução ainda por 20, 30 anos. Então, é um mercado super interessante. Você trabalha com tecnologia, você vê todas as indústrias, você vê AI, está se falando hoje, mas já se falou de blockchain de uma forma mais acelerada, ou cloud, ou mobile, ou low code, e vai indo. Então, a cada novo momento, TI está ali ajudando as organizações a serem mais eficientes. Tudo de interessante acontece em IT. Então, tendo encerrado um ciclo que estava em telecom, fazia sentido naquele momento experimentar IT. Pô, você tá bem estratégico, você está surfando as ondas corretas nas épocas corretas, né? Você falou até 2010, 2011, ali telecom era talvez onde estava a história. E mudar para TI, você está surfando essa onda de TI. Segmentos de grande crescimento são segmentos interessantes. Né? Segmentos sem dúvida. Não estabelecidos, em que as dinâmicas têm uma velocidade alta, os riscos são mais altos, mas a possibilidade de pensar estratégias também. Eu acho muito legal, né, para o meu perfil. Sempre foi mais legal esse tipo de desafio. Então, era isso que, né, quando eu trabalhava antes na Zé Barboveri, eu estava no mercado muito estabelecido, que era a linha de transmissão estável. Falei, cara, eu quero um mercado de transformação mais rápido. Então, era esse o contexto. Claro que qualquer um em qualquer indústria, hoje, vive uma transformação, mas se você for ver, levado pela tecnologia que vem de IT, na sua maioria. E essa mudança de chave de você ser o CFO, né, a pessoa o financeiro, a pessoa do dinheiro, para você virar o country head, o responsável por uma operação. Como é que foi esse período? De certa forma, desde a minha entrada, né, a liderança da companhia, a gente sempre trabalhou junto. Eu, Tuxar, na época parando o RH, era uma empresa que ainda estava pequena, né, tá ali 300 pessoas em 2011, hoje está com 6 mil, né, então 20 vezes de crescimento. Então, e no fundo eu era o único executivo brasileiro na liderança naquele momento, e a gente trabalhou muito junto à visão estratégica, construção e até a visão comercial. Sim, né? sim. De certa forma, quando eu sempre me pensei na área financeira, eu sempre me achei um estranho no ninho. Né? Porque eu sempre tive uma visão de crescimento, uma visão de estratégia e uma visão comercial. Sempre fui um CFO de crescimento. Entendi. Então, era esse o contexto. Né? Então, essa transição foi um pouco natural. Setembro de 2023, né? Acontece. Vai fazer 2 anos agora. Mas me deu a oportunidade, então, como country head, de liderar o processo de crescimento e transformação. A gente teve um ano muito bom. O resultado ainda não foi publicado, mas é um resultado excepcional. E a gente tem um ano também que promete também bastante. Então, eu acho que esse prazer de trabalhar com muita coisa diferente e ajudar a organização a crescer me move como movia antes, mas agora numa cadeira que está mais alinhada a esse perfil. Ah, que bacana. E quando você olha perspectivas de hoje para os próximos 5 anos, como é que você vê
perspectiva desse mercado de serviços, de IT, de tecnologia? Ele vai crescer a uma taxa acima do PIB, me parece óbvio. Ele vai continuar o seu processo de consolidação. E nesse contexto, a TCS, pelo nosso trabalho, deve continuar como líder em crescimento, aumentando o seu share continuamente. A vantagem é que é um segmento muito grande, então 5 anos crescendo, você ainda vai ter um tamanho relativamente pequeno. Eu lembro quando trabalhava na Brasil Telecom, quando eu entrei, no segmento de longa distância, você tinha 98% do mercado. A única certeza que você tinha é que você ia perder mercado, você não sabia qual. Aqui é o contrário, você tem uma participação pequena. Então, a gente pode trabalhar para crescer, e 5 anos crescendo, a duplo dígito é o que eu esperaria ver na TCS, com trabalhos e investimentos que a gente tem feito. Ah, que bacana, que bacana. Então a perspectiva o trend é de alta. Sim, tem sido assim. A gente, desde que eu entrei, a gente vem crescendo continuamente, cresceu todos os anos, tanto em headcount quanto em receita. Isso é dado público, a gente publica o resultado do Brasil em separado. E eu entendo que vai continuar. Acho que hoje está muito mais fácil do que era lá em 2012, 2013. Entendi. A marca é uma marca forte. O mundo, o Brasil, ele está mais internacionalizado no segmento de TI. As empresas globais têm um ativo relevante, têm a capacidade de aportar valor de uma forma muito mais direta, natural. Então, o que eu penso de futuro é que esse crescimento tem tudo para ser sustentado e acelerado. Na verdade, ele deve ser acelerado. Se isso vai acontecer ou não, sempre vai depender do nosso trabalho. Claro. Mas espaço e tamanho de mercado, a gente tem. A gente tem. E a gente fala sempre para todo mundo aqui, eu costumo falar para você que está início de carreira ou pensando para onde vai, assim, trabalhar com tecnologia é um bom negócio, né, Bruno? Porque assim, as perspectivas são positivas para os próximos anos. Então, na dúvida, eu falei isso já para meus filhos, falo para sobrinhos, assim, cara, na dúvida, vá trabalhar com tecnologia, de preferência, alguma dessas grandes empresas como a TCS, porque as perspectivas são sempre de uma boa carreira e de crescer bastante, né? E nessa sua carreira que você, né, fala com muita segurança, assim, Bruno, qual foi o seu maior desafio? Poxa, boa pergunta. Foram muitos, né? Mas eu acho que o início na TCS foi bastante desafiador. Então, 2011 e 2012, a empresa tinha questões de caixa, tinha redução de pessoal, tinha contratos que não estavam crescendo, e ela tinha também uma visão de si no Brasil. Globalmente estava indo muito bem, mas no Brasil uma visão que não era potente, uma visão que talvez não tivesse tanta fé no seu futuro. Então, a transformação dessa mentalidade, o ajuste dos processos, né, e a construção dessa base. Talvez aqueles 2, 3 anos foram os anos que a gente cresceu talvez menos, mas foram os anos mais importantes para a gente ter o crescimento sustentado que a gente teve depois. Então, cabia a nós no Brasil resolver, criar uma cultura que era um pouco uma mistura de Brasil, TCS global, né? Nem todo o processo que funcionava lá ia funcionar aqui. Tinha que explicar isso também. Mas era esse o grande desafio. E à medida que a gente conseguiu reativar a companhia, ganhar credibilidade, começar a andar com as próprias pernas, a gente dali deslanchou. E aí começou uma onda de crescimento em que cada desafio, eu acho, era um pouco mais simples do que o foi lá em 2011. Até porque lá eu tinha 36 anos, né? Talvez hoje eu vou fazer 50 esse ano, mas eu vou ver com mais tranquilidade isso. Lá, você passa uma noite e não dorme, preocupado como é que você vai resolver o problema. Né? Às vezes uma semana. E realmente, sempre tive um senso muito grande de propriedade. Então, fazer aquilo dar certo era o objetivo naquele momento que a gente ia fazer. Né? Então, eu diria que foi esse. Legal, legal. Nenhum começo é muito fácil assim, mas a história deu muito certo, né? Porque de 300 pessoas para 6 mil agora, é o que você falou, um crescimento de 20 vezes ali é uma história fantástica de sucesso mesmo, né? Da organização, eu e meus colegas, né? De toda a organização. Dá tempo de tomar cerveja, será? Né? Com tudo isso aqui, ó, isso aqui é um Obrigado presente pelo você. presente. Esse aí chama Hiller Beer.
Pô, legal. A gente traz aqui sempre casos de sucesso brasileiro. A Hiller é esse cachorrinho aqui, ó. E eles fizeram uma edição para nós. Por que é um caso de sucesso brasileira? Porque isso aqui é feito com lúpulo E o Pasta 4. Lúpulo nacional. Lúpulo nacional. Porque você pegar aqui, o lúpulo é uma coisa muito europeia, né? De climas frios. Mas eles plantam lá o lúpulo. É o Tídio, é um amigo que faz isso. E ele começou a fazer cerveja. Ele era do mundo também de tecnologia. Mas resolveu parar. Falou Legal. assim, vou plantar lúpulo, então depois você experimenta, tem aí, depois você fala Depois assim, eu vou te falar, mas... depois você me fala de verdade, pode falar, a gente passa pro Tito. Se for ruim, a gente fala para ele, mas é muito bom, depois você me fala. Obrigado. A Hiller ajuda aqui, mais uma empresa que ajuda aqui também é a Multi. A Multi é uma empresa como eu falei, né, eu também sou desse mundo de consultoria, então e conheço a história da TCS e da Tata, admiro muito a história. Já tive o prazer de trabalhar com muitos indianos da Tata aqui e até fora do Brasil. É muito peculiar, inclusive, o jeito de falar inglês. Você fala, welcome, how are you, Celso? É alguma coisa assim, tão super peculiar, né? E fiz grandes amigos. Então, a gente trabalha com consultoria, a gente faz muito recrutamento e seleção de profissionais de TI. Aquilo que a gente falou também um pouquinho fora, a gente está buscando os profissionais, investindo, a gente faz recrutamento, seleção e de algumas plataformas especificamente, então a Multi também ajuda a gente aqui no podcast no Sucesso Brasileira, então essa é uma outra coisa que nos fala. Essa peculiaridade, contando uma história, né, muito rápida, assim, de trabalhar com os indianos, lembrei agora que é um pessoal muito simpático, né? Os indianos são alegres. Então, algum momento que eu trabalhei fora também do país, era muito engraçado que você achava talvez os nórdicos europeus sisudos de um lado da mesa e nós lá latinos, rapidamente a gente fazia amizade com os indianos, que era muito mais alegre, muito mais divertido, né? Então, culturalmente, a gente é mais próximo de indiano do que de europeu, né? O europeu tá ali, o cara mais sisudo, mais frio, né? E os indianos não, né? São profissionais em geral mais divertidos e alegres. Né? É uma cultura muito próxima, eles valorizam muito a família. Isso. E tem uma visão de mundo que eu acho que acaba casando muito mais com a nossa do que de um país americano, os Estados Unidos ou Europa. Eu também acho que tem. Tem essa distância ainda de negócios, são poucos, mas culturalmente é fácil. Se o indiano vem aqui, ele se diverte. Se a gente for lá, nunca fui, mas a gente deve se divertir também, ou pelo menos ele tem uma sintonia. E Bruno, o que você entende por sucesso? A definição seria atingir aquele que fosse o seu objetivo. Então a pergunta é, qual era o seu objetivo? Então, cada um vai ter um. Eu acho que é esse o ponto. Né? Talvez o que fosse sucesso para mim, para quem tivesse um objetivo diferente, fosse outro. Então, acho que eu tenho que ter humildade de entender isso. Mas para mim, é ter a família que eu tenho. É ter a minha esposa, meus filhos. É a motivação que eu tenho. Meu pai, perdi recentemente, minha mãe. Então, eu sou uma pessoa muito ligada à minha família. Então, o sucesso é ver eles felizes e ver que eu consigo contribuir com eles no pouco que eu posso. Né? A gente passa por muitas coisas na vida, mas quando você olha para o lado, quem está ali são eles. Então, para mim, sucesso é chegar lá junto com eles. Que bacana, que legal essa história, assim, né? E bacana escutar isso de você, né? Que você falou, chegando nos 50, numa posição, liderando uma empresa, né? Aqui global, aqui no Brasil, né? E o que importa é a família, né? Não é o que faz a diferença realmente ali, é isso. Muito legal. Poderia falar, pô, você fala isso porque você tá naquela posição, mas não, a vida inteira foi um pouco assim. Eu nunca falei assim, eu vou. Alguns amigos meus fizeram isso, declararam, eu quero ser CEO, eu quero ser. Eu sempre quis crescer. E sempre me preocupei mesmo tanto que eu tenho 3 filhos, né? Então, sempre me preocupei se meu tempo é gasto com eles. Eu acampo com meus filhos 2 vezes por ano, né? É um grupo de 8 pais e 15 crianças. A gente acampa todo ano.
3, 4 dias, só os pais, as mães não estão lá. Aham. Então é o momento da gente aumentar a interação, a conexão com eles. Também temos um momento com minha esposa, mas o ponto central é atingir aquilo que a gente se propôs no início, e eu acho que isso, graças a Deus, eu consegui. Muito bacana. Muito bacana. E para quem, um monte de gente nos assistindo e olha você com essa carreira bacana e chegando na posição que você chegou e com família estruturada e tudo, que dicas que você daria para quem quer seguir os mesmos passos de sucesso? Eu acho que você, assim, por mais que sucesso seja chegar onde você se propôs a chegar, e cada um pode ter um caminho, um destino diferente, né? A minha vida, os meus valores, eu não acho que são melhores que a de ninguém, cada um vai ter o seu. Por mais que isso seja verdade, eu acho que lugar nenhum você vai sem ter uma fortaleza nos seus valores. Uhum. Fica muito mais claro quando o tempo passa. Quando eu comecei a minha carreira, eu não entendia. Por que valores? Parecia não fazer sentido. Parecia que ser melhor aqui ou ali, ou ser mais ousado, ou ter mais êxito, parecia que aquilo era o mais importante. Parecia que alguém estava querendo me enganar quando vinha com algum, não, são os valores. Mas são os valores. Se você não tiver bem embasado nessa sua caminhada, você vai cair. E você não vai chegar onde você quer. Então, valores, né, como integridade, eu não quero listar, mas de uma forma geral, aqueles a que você se pressupõe a viver, você precisa ser fiel a eles. E à medida que você for fiel aos valores que você se propôs seguir, você tem uma estrada que você vai andar e você vai chegar onde você queria. Muito bacana, muito bacana. Não abra mão dos seus valores, né? Isso faz a diferença. Demais, demais. Que coisa. Você tem uma carreira muito bacana, quando a gente olha assim, né? Então, quando a gente conversou, tá assim, pô, precisamos trazer o Bruno aqui para o Sucesso Brasileira. E eu gostei muito do otimismo que você fala do Brasil desde o começo, né? Que o Brasil tem uma trilha, tem um potencial. Isso aqui, isso é o que a gente precisa no país. Eu fiz mestrado na Inglaterra, eu morei 1 ano lá. Quando eu fui, falei, cara, de repente eu moro em outro país. É uma experiência legal morar em outro país. Mas eu acho que quando você vê de fora, você começa a enxergar com muita clareza tudo que esse país tem. Esse país é maravilhoso. Sim. E isso não é uma visão motivadora. Realmente o que eu acredito é a base da minha escolha. Eu adoro o Brasil. Morei em Brasília, adorei, morei no Rio, gostei muito, sou de BH. E adoro Londrina. O Brasil é um país que tem muita oportunidade. É um país que... É importante falar isso porque, Sim. especialmente o brasileiro, ele não se dá conta de como serviços como saúde ou segurança não, mas a qualidade do que você come e as opções de lazer. Eu falo do acampamento. O Brasil, o país, tem parques nacionais belíssimos. Pouca gente vai lá. Mas é muito legal. Então, assim, é um país que a gente tem que descobrir, tanto do ponto de vista pessoal, quanto de oportunidade de negócio. Tem muita coisa aqui. E é uma coisa que, quando você muda a sua perspectiva, coisas boas começam a acontecer. Sim. Pô, muito legal escutar isso, assim, pô, o Sucesso Brasileiro vai estar aberto para você muitas vezes, assim, porque é isso que a gente de fazer outros podcasts, outros projetos junto, porque esse é o espírito que você tem, muito do que nos move aqui de fazer isso, de inspirar outras pessoas a escutar isso, a escutar suas histórias, a ver sua carreira e poder chegar lá também. Então, queria agradecer muito, passou rápido, a gente parece que não, a gente está quase uma horinha e pouco conversando aqui, porque o papo flui fácil. E como eu falei, pessoal, a gente vai ter como encontrar aqui Bruno Rocha nas redes sociais e também na TCS, para encontrar e poder, quem tiver dúvidas, fazer pergunta e tudo mais. Queria agradecer muito sua presença, Bruno, foi muito bacana. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, muito sucesso, a gente vai se ver de novo. Vamos sim, você é um super sucesso brasileira. Valeu! Obrigado, Bruno Rocha, é isso aí. Obrigado.
Galera, falei que a gente ia falar de muita coisa bacana aqui, foi uma aula, dá para ter muita dica boa que o Bruno nos deu aqui. Então, é isso, nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera.